Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso devocional matinal. Hoje, então, o nosso texto está em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Mas também quero dar um aviso que hoje, então, nós teremos às 19h30 o nosso culto de oração e ensino presencial. Então, todos os irmãos estão convidados a estarem conosco, aprendendo e intercedendo uns pelos outros, hoje, na Igreja Cristã Evangélica no Siqueira, às 19h30. Então, já temos duas programações, dois cultos presenciais, o de quinta e o de domingo, e ainda vamos ver para o próximo mês, provavelmente, o culto de terça, que é a escola bíblica, tá ok? Então, vamos nos agendar aí, nos preparar para esse culto de hoje às 19h30. Vamos dar início então ao nosso devocional, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso e a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos permite estar aqui. Queremos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos erros, nossas falhas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós. E queremos também te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a obedecer e assim, Senhor Deus, possamos crescer no centro da Tua vontade. Nos ajuda nesse tempo agora, que estaremos te ouvindo através da leitura da Tua palavra e também, Senhor Deus, me ajuda a explicar, a aplicar a Tua palavra de forma clara a cada um daqueles que estão presentes conosco nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, quero desejar aqui já um bom dia, irmã Zélia, irmão Vitor que está conosco. Então vamos para o nosso texto em Colossenses capítulo 3, no versículo 12 ao 17. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17, diz assim: Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como também o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenha amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Eu li aqui na versão da linguagem de hoje, que fica bem mais claro para a gente entender o texto, fica mais pessoal. E assim então vamos para o nosso devocional e vamos ver então, hoje 6 de agosto de 2020, o versículo que o autor deixou aqui como versículo-chave foi Efésios 4:32, que diz: Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o tema do nosso devocional desta manhã é o bálsamo do perdão. Como perdoar alguém que nos fez tanto mal? Como perdoar alguém que nos esnoba, que nos provoca, que escarnece da nossa dor? 70 vezes 7. Eis o número de vezes que Jesus nos orientou a perdoar alguém. Eis o número que não representa apenas um número, mas representa uma infinitude.
É como se Cristo dissesse: perdoe-lhe quantas vezes forem necessárias. Difícil. Será que Deus não vê quanto fui lesado, quanto fui machucado? Então voltamos o filme da nossa vida e nos lembramos dos nossos erros. 1, 2, 5, 10, dezenas, centenas, milhares e milhares. Mais que 70 vezes 7. Muito mais. Deus perdoou cada um destes muitos erros. Deus continua a nos perdoar. Mais que isso, sofreu, morreu para nos livrar de todos eles. Perdão, perda grande. Quem perdoa, perde. Abre mão da vingança, da retribuição. Cancela a dívida do outro. Mas quem perdoa, ganha, porque tira de si o peso do revide e o passa ao supremo e justo juiz. Quem perdoa, ganha, porque reconhece que também é pecador e que carece igualmente de Deus. Quem perdoa, ganha, porque age com misericórdia, à semelhança que Cristo agiu conosco. Quem perdoa, ganha, porque fica em paz, já que a falta de perdão também é um pecado. Quem perdoa, ganha, porque volta a ver o brilho do sol, onde antes só havia mágoa e desesperança. Quem perdoa, ganha, porque sepulta aquilo que não merece voltar a viver. Quem perdoa, ganha, porque dá a Deus uma maravilhosa prova de amor. Ainda que seja difícil, a oração do nosso autor diz: Senhor, ajuda-me a perdoar, pois Tu sempre me perdoa. E quando eu errar, que eu me quebrante aos Teus pés e peça perdão. Amém. Muito bem, meus queridos, mais uma vez, na nossa manhã, no nosso devocional, temos um texto bastante desafiador e um texto que nós podemos sim aprender mais sobre a graça de Deus. Paulo começa aqui o nosso texto em Colossenses exatamente nos fazendo levar a pensar sobre a salvação. Ele diz: olha, visto que vocês foram escolhidos por Deus, por causa da salvação, por causa do perdão, por causa da graça, da misericórdia, da bondade, da benignidade, por causa desse profundo amor, por causa da preocupação, da importância que Ele deu a você, vocês também têm que agir dessa forma. Vocês têm que colocar na vida de vocês e praticar a bondade e uma piedade cheia de compaixão. E ele diz que nós não devemos ficar muito preocupados, mas devemos fazer as coisas sempre dependendo de Deus. E aí ele diz, por causa do que Cristo fez, nós devemos ser amáveis, devemos estar sempre prontos a perdoar, não podemos guardar rancor de ninguém. E ele então volta de novo e diz: lembre-se que o Senhor perdoou, portanto vocês devem perdoar também. E ele continua: acima disso tudo, além disso, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque quando a nossa vida é dirigida pelo amor de Cristo, então a igreja permanece unida. Dentro do contexto ele está escrevendo com a igreja, mas tudo na nossa vida então fica mais fácil, é mais fácil unir e mais difícil separar quando o amor de Cristo nos constrange e nos conduz. E no versículo 15 diz que a paz do coração que vem de Cristo esteja sempre presente no coração, porque isso é um privilégio que Deus nos dá. E aí o 16 ele vai: lembre-se que Cristo quer que vocês sejam sábios, e vocês devem ensinar a palavra de Cristo aos outros, e devem fazer também cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais, e sendo sempre gratos ao Senhor por todas as coisas. E aí tudo que vocês vão fazer, façam como se estivesse representando Jesus Cristo. E vão então confiando sempre que Deus estará convosco
e lhe dará graça. Então, meus amados, eu acho que esse texto é um texto maravilhoso para a nossa manhã, para a nossa meditação, e realmente é uma palavra tão pequena, mas uma atitude grandiosa, é oferecer, conceder, pedir perdão. Nosso autor foi muito feliz em colocar o que é que ganhamos quando perdoamos e como temos dificuldades, né? Preferimos perder a paz, perder a comunhão, perder a alegria, do que concedermos perdão, reconhecermos os nossos erros. Então muitas vezes preferimos ficar mal do que termos a paz de Deus no nosso coração. O que é interessante é que ele fala na outra versão é que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. A ideia mais ou menos é que nós temos alguém para julgar como é que está o nosso coração e que ao julgar, ele vai julgar para que tenhamos paz. O árbitro, que é Cristo, ele vai sempre julgar para termos paz. Então ele não vai permitir, vai ser, dentro do nosso contexto de futebol, cartão vermelho para aquilo que não faz bem à nossa vida, nos impede de crescer e vai então conduzir a nossa vida da melhor forma, mas ele quer que tenhamos paz e não guerras, ele quer que tenhamos paz e unidade e não desunião, contenda, briga. E ele mostra claramente que para que isso aconteça, precisamos ter postura de amor, lembrando que o amor não é sentimento, gosto sempre de dizer, mas é exatamente pôr em prática aquilo que Cristo fez por nós. Se abdicou de todos os direitos, de tudo aquilo que ele era e nos amou, derramou graça, morreu por nós, foi injuriado, maltratado, sofreu para que nos desse a condição de termos a vida eterna. Então o perdão é difícil porque somos orgulhosos. O perdão, eu acho interessante também isso, né? Perdão é o perdão grande. É difícil de se dar porque achamos que somos mais justos do que o próprio Cristo. E o texto diz que assim como Cristo nos perdoou, nós temos que perdoar também uns aos outros. Então, nosso problema é que a gente não quer parecer com Cristo. Em alguns momentos, a gente quer parecer mais com outra pessoa, menos com Cristo. Não queremos demonstrar que Cristo é que conduz a nossa vida. Queremos mostrar o orgulho, a soberba e acharmos que assim estamos sendo melhor do que os outros e estamos fazendo aquilo que é certo. Então, amados, a gente sabe que não temos que pensar todo mundo igual. Isso não existe, nós somos feitos diferentes. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que você não gosta. Tem coisas que eu gosto de fazer e tem coisas que as outras pessoas não gostam de fazer. Então não temos como pensar igual, mas temos que pensar em amor. E às vezes temos que abdicar de algum direito, pensarmos diferente e até mesmo fazermos algo que não faríamos, em consideração ao outro. E não ficarmos só querendo fazer do nosso jeito, na nossa hora, na nossa vontade, do jeito que a gente acha que tem que ser, porque as pessoas são diferentes. A gente tem que entender que nem sempre tudo vai ser do nosso jeito e aprendermos que maturidade também vai fazer com que a gente compreenda o próximo. E a gente vai então evitar um monte de problema, um monte de confusão, um monte de coisas que não fazem bem ao nosso coração. Então a lição para esta manhã é que Paulo aqui nos está dando aqui uma estratégia para nós vivermos para Deus durante o nosso dia. Nós temos que estar, e eu vou dar aqui então as dicas. Primeiro, termos um espírito misericordioso e um espírito perdoador, assim como Cristo teve e tem conosco. Deixar que o amor guie nossa vida. E quando eu falo de amor, não é sentimento. Mais uma vez eu gosto de dizer,
é se colocar na situação do outro, é entender que somos diferentes e muitas vezes ceder para o bem do próximo. Terceira coisa é permitir que a paz de Cristo governe o coração. Não é a sua paz do seu coração, mas é entender que aquilo que você fez foi exatamente aquilo que Cristo queria que você fizesse, e isso vai lhe dar paz. Muitas vezes a gente diz, não, mas eu estou com paz do meu coração. Lembre-se que o coração é enganoso, é corrupto, e ele pode te dar paz até em situações erradas. Você sente paz porque você acha que está certo, e aí ofende, machuca, faz tudo, e aí tem paz, porque você acha que fez o que é certo, porque o seu coração está dizendo que está certo, mas o nosso coração é corrupto. Então, que tem que ter a paz de Cristo, diante de Cristo. Essa atitude é correta? Como árbitro, ele está aprovando ou está dando cartão vermelho na sua atitude? Quarto, sejam sempre gratos. Seja sempre grato a Deus. Aprenda isso. Nós temos mais motivos para agradecer do que ficar maldizendo, reclamando e murmurando. Quando a gente só olha a vida dessa forma, com murmúrio, com reclamação, vendo sempre o lado ruim, a vida fica péssima. Mas quando a gente olha a vida e agradece a Deus, a vida melhora, a gente fica menos rabugento, fica menos chato. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que estão sempre mostrando o lado bom. E as pessoas se afastam de pessoas que sempre são negativas, sempre é ruim, nada tá bom, é sempre uma conversa para baixo, sempre trazendo só coisa ruim, não tem uma coisa boa na vida, é só coisa ruim. E as pessoas se afastam de pessoas que só trazem coisas ruins. Ninguém gosta de ficar ouvindo só lamentos e lamúrias. Então sejam gratos, aprendam também a ensinar o próximo, aquele que está à sua volta, a serem gratos, e façam com que as pessoas gostem de estar perto de você, porque você transmite graça. Quinta lição, quinta estratégia para viver com Deus a cada dia é: use a palavra de Deus sempre. Esteja sempre conduzido, guiado, meditando, tomando decisões através da palavra de Deus. É ela que deve nos guiar, e não a nossa mente, não a nossa carne, não os nossos desejos. E por fim, o sexto, viva como alguém que está representando Cristo. Então, quando nós trabalhamos na empresa, a empresa nos dá uma farda, porque ele quer que nós nos identifiquemos, as pessoas possam olhar para a gente, olha, aquela pessoa trabalha naquela empresa para aquela outra pessoa. Eles muitas vezes criam até alguns métodos, algum jeito de falar, de comunicar. A gente acaba pegando algumas coisas da empresa, a linguagem da empresa, dependendo de que você vai trabalhar, o ramo que você trabalha. Então você vai pegar algumas formas de falar, e aí você vai ficar parecido. As pessoas vão entender que você representa, você faz parte daquela empresa. E muitas pessoas conseguem ter o linguajar gospel, coloca sempre Deus, aleluia, amém, glória a Deus, se vestem, colocam uma farda de igreja, mas na verdade não estão representando Cristo. Eu gosto sempre de dizer isso, A palavra de Deus mostra no Evangelho que nós seríamos reconhecidos como os discípulos de Cristo se nós tivéssemos amor uns pelos outros. Então, o que vai nos identificar como verdadeiros discípulos de Cristo é a forma que nós nos tratamos. Se você voltar lá para Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, quando a igreja estava iniciando, diz que as pessoas observavam a forma que a igreja primitiva estava vivendo, e a igreja contava com a simpatia daqueles que não eram salvos. A igreja então era vista diferente por causa da forma que eles se tratavam.
estavam sempre juntos no templo, meditando, ouvindo os ensinos dos apóstolos, partindo pão, praticando as ordenanças do Senhor, cuidando uns dos outros. E aquilo chamou a atenção daqueles que estavam à sua volta. E a palavra de Deus diz que o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Pela forma que eles conviviam, eles estavam refletindo o caráter de Cristo, estavam vivendo como ovelhas dentro de um aprisco, não como ovelhas dentro de um matadouro ou dentro de um ringue, mas estavam vivendo, transmitindo o cuidado uns para com os outros. E assim o Senhor ia colocando dentro daquele curral, daquele aprisco, daquele lugar de refrigério, as suas ovelhas. Então muitas vezes, as pessoas criam estratégias para a igreja crescer, mas muitas vezes a igreja não cresce, porque existe tanto atrito, tanta falta de amor, que Deus não vai colocar mais nenhuma ovelha dentro de um lugar onde as ovelhas se maltratam, se machucam, se mordem, se ferem. Ele quer que as suas ovelhas cresçam parecidas com Ele. E para sermos parecidos com Ele, precisamos viver um amor bíblico verdadeiro. A paz deve nos conduzir, devemos ter um espírito perdoador e misericordioso, deixar sempre que o amor guie a nossa vida. Gosto sempre de falar, e vou falar isso 10, 15 vezes se for preciso. Não estou falando de amor sentimento. A gente tem uma mania feia de deixar de sentir algo por alguém porque a gente acha que isso é amor. O amor que Cristo quer que a gente seja guiado não é esse. É exatamente, mesmo não querendo fazer, a gente faz por amor, por consideração ao próximo. Então, meus amados, que nesta manhã a gente possa aprender isso. E a chave para perdoar o próximo é recordar que Deus lhe perdoa todos os dias. Quantas vezes forem necessárias, Ele está pronto para te perdoar. Então que a gente possa ter esse mesmo sentimento, estarmos dispostos a perdoar uns aos outros e vivermos conforme a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Mandar aqui um abraço para os amados irmãos, irmã Zélia, irmão Vitor, irmã Adriana, a sogra da irmã Anne, meu primo Kleber, Sara, Máximo também está conosco. Deus abençoe. Que possamos viver então conforme a vontade de Deus, que só é difícil de ser vivida por causa de nós mesmos, porque só queremos fazer a nossa vontade. A vontade de Deus não é penosa, Os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles só se tornam difíceis de serem praticados porque o nosso orgulho, a nossa soberba e a nossa vontade não permite que vivamos os mandamentos do Senhor como devem ser vividos. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam de estarmos juntos hoje às 19h30 na Igreja Cristã Evangélica, no nosso segundo encontro presencial da semana. Então teremos agora o encontro na quinta e no domingo, juntos estaremos aprendendo e louvando ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado na cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque não somos merecedores, mas o Teu amor nos permite, Senhor Deus, acesso a Ti, nos permite a reconciliação, nos permite vivermos diferente. Então nos ajuda a sermos obedientes à Tua vontade sempre. Nos dá da Tua graça, porque somos necessitados dela, para que possamos viver na Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor Deus, cada um que irá meditar na Tua palavra. Que o Senhor abençoe, transforme, e assim, Senhor Deus, possamos viver parecidos contigo, como pessoas que são guiadas pela Tua palavra. Obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado e nos ajude a Te glorificar neste dia. Em nome de Cristo. Amém, aleluia e amém. Que a graça do nosso amado Deus seja abundante na vida de todos vocês.
Um forte abraço a todos e até amanhã às 6 horas aqui na nossa devocional matinal e até à noite às 19h30 na igreja, no nosso tempo de oração e também ensino da palavra. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida também, irmã.